Boa noite, boa noite. É com alegria que nós nos reunimos nesta noite aqui no nosso Santuário Eucarístico para este momento da Pastoral Arquidiocesana da Família, nesta nossa Semana Nacional da Família e do Nascituro. Quero dar as boas-vindas a você que veio de outras paróquias, você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso santuário. Sejam muito bem-vindos. Acolho também toda a equipe da Pastoral que está presente hoje aqui, nossa palestrante, doutora Isa, seja bem-vinda, e desejo que tenhamos uma ótima palestra e na sequência a Santa Missa com Dom Mário. Sejam bem-vindos. Obrigada, Padre, por nos acolher neste espaço, onde o Papa João Paulo II pisou aqui nesse local, e eu, graças a Deus, tive a honra também de estar aqui, na vinda dele, de participar. Então, como o Padre Marcos já falou, nós estamos fazendo a Semana Nacional da Vida um pouco atrasado, porque é do dia 1º ao dia 8 de outubro. O dia 1º ao dia 7, a Semana Nacional da Vida, e no dia 8, o dia do Nascituro. Mas todo ano nós comemoramos com uma caminhada. E este ano, devido às eleições, o forte calor, então resolvemos fazer, promover esta missa, este encontro aqui, neste santuário, que graças a Deus o Padre Marcos nos acolheu muito bem, dando toda a estrutura para que nós possamos fazer este evento aqui, E nós temos, como ele falou, a Hora da Vida. Ela trabalha, tem reflexões para serem feitas nas paróquias. E nós escolhemos um tema, para que a doutora Isa ela pudesse estar falando aqui para nós sobre a preparação para um envelhecimento saudável. A doutora Isa, ela é ministra da Eucaristia na Catedral, ela é farmacêutica clínica integrativa, doutora em produtos naturais pela Universidade Federal de Mato Grosso e presidente do Instituto ISA. Ela vai elaborar, vai nos falar o equilíbrio entre saúde espiritual, física e emocional, destacando o uso de plantas medicinais como aliadas para o envelhecimento saudável e pleno. Então queremos chamar aqui à frente a doutora Isa para estar falando para nós. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Santuário São João Paulo II para ministrar essa palestra. E eu fico até emocionada porque nesses mais de 20 anos ministrando palestra e divulgando todo esse trabalho, é a primeira vez que eu faço uma palestra dentro de uma igreja com a presença do sacrário. Então, e para falar de um tema que é de extrema importância para a nossa sociedade e que o sistema de saúde omite de muitos de nós, porque para ele o que importa é ter doença e não saúde. Então, quando o Padre Deusdedit fez o convite para eu vir falar, eu fiquei muito feliz e quero que essa palestra seja a primeira de muitas, em muitas igrejas, porque eu sou uma cristã e esse trabalho é um trabalho consagrado a Deus, para que possamos fazer com que a população ela saiba da importância de Deus na nossa saúde, porque eu tenho atendido muitos pacientes durante esses 2 anos e o que eu mais vejo é o adoecimento espiritual.
E para que o ser humano tenha uma boa saúde, é necessário o equilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual. E eu arrisco a dizer que a espiritual é a mais importante. Por quê? Porque quando nós nascemos, o que nós recebemos primeiro não é o espírito? Pois é. E o sistema não mostra isso. A medicina convencional não fala disso. Então, em todas as minhas palestras, aulas, mentorias, programas, eu começo falando sobre a saúde espiritual com um versículo da Bíblia. Até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cas eu a carregarei, e eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Isaías 46. Este versículo transmite a mensagem de cuidado e proteção de Deus em todas as fases da nossa vida. Se nós tivéssemos esse despertar para as coisas de Deus desde a nossa infância, e olha aqui, eu falo que eu nasci e fui criada na Igreja Católica, mas cada vez mais eu tenho tido esse entendimento da importância do caminho do céu. E aí a gente fica querendo que todo mundo tenha, não é? Mas não é fácil, por quê? Porque nós fomos doutrinados a valorizar mais as coisas do mundo. E o mundo está meio na contramão aqui, trabalha pesado, né? Esse momento aqui vai ser um momento muito rápido, então eu gostaria de compartilhar com vocês o meu Instagram, que inclusive vocês acessando por esse QR Code, tem um presente lá para vocês, que eu também disponibilizo para os meus pacientes. É um e-book de caldos. Por quê? Porque nós somos o que nós comemos, e o alimento, ele precisa ser já trabalhado para a melhora da nossa saúde física, certo? Então o caldo, eu falo que são caldos anti-inflamatórios. No store tem o link para vocês preencherem e resgatar o presente, tá? Ansiedade.doutora Isa Fito. Depois no final, depois se vocês quiserem também, eu disponibilizo. Então o objetivo dessa palestra é mostrar como podemos preparar para a velhice, mantendo a qualidade de vida elevada com a fitoterapia integrativa, que pode ser aliada nesse processo, pois ela é a grande responsável pela eliminação de muitas toxinas do nosso corpo, que é a principal causa do envelhecimento, a morte das células, que ocorre praticamente 24 horas, e é ela que, quando não eliminada, adoece outras células, desenvolve até o câncer e provoca muitas outras doenças. Olha que lindo! Este é o meu sonho, ver nas praças, nas casas, esse jardim maravilhoso, não é? Se vocês me acompanharem nos meus stories pela manhã, eu sempre preparo o meu chá e mostro o meu jardim, estimulando as pessoas a valorizarem o seu quintal, tá? Então, o que você tem feito para ter mais saúde e saúde de qualidade? Nós somos formados primeiramente pelo nosso DNA, só que o DNA, ele tem várias reações químicas, neurotransmissores, mediadores, que nós trazemos desde o útero da mãe. E quando não
não desenvolvemos bem esse equilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual, nós vamos deixando memórias celulares que trazem marcas, sequelas drásticas para o nosso hoje. Sabemos que a saúde é o nosso bem mais precioso, mas será que estamos cuidando dela da maneira certa? Então eu quero compartilhar com vocês a forma natural de cuidar da saúde da família. Então essa pastoral, veio com uma providência. Por quê? Primeiramente vem a nossa vida, depois é com a família que vem a vida, não é? E depois nós vamos ter a nossa família, e aí é sempre sucessivamente esse ciclo. E aí quando nós crescemos, nós vamos ver que muitas das vezes nós começamos na correria do dia a dia cuidar mais do outro, fazer mais pelo outro, e esquecemos de nós. E aí quando a gente vai assustar, a nossa saúde está lá embaixo, não é? Então eu deixo aqui um alerta: cuidar primeiro da sua saúde não é egoísmo, é você pensar em ter a raiz da família forte, para você cuidar dos filhos, do marido, dos seus, dos colaboradores e tudo mais. Darei a ele vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Na Bíblia temos vários trechos falando do cuidado com a nossa vida, com o nosso trabalho. Então, eu prescrevo para os meus pacientes a melhora da saúde espiritual. Mas é algum medicamento, doutora Isa? Não. É o aumento da intimidade com Deus que nós temos no dia a dia, com a leitura da Bíblia, com a Eucaristia, o terço e o convívio diário seguindo os mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E, como eu já falei, é muito importante você que está aqui olhar para você e ver o que você precisa ajustar para estar em equilíbrio. A saúde física, emocional e espiritual. Nós temos aí as ferramentas deixadas por Deus para todas elas. Para todas. Inclusive, a fitoterapia, que são as plantas medicinais, não foi criada pelo homem, e sim por ele, por Deus, antes até da existência do homem na terra. E o que eu trago aqui hoje está aí nos artigos científicos, mas que não é colocado em prática pelo sistema oficial de saúde. Nós temos as plantas medicinais como algo que já foi o único recurso da humanidade. E nós estamos em 2024. E vocês sabiam quantos anos fazem que foi oficialmente aprovado a fitoterapia no Brasil? Apenas 18 anos. E se você for em alguma unidade de saúde, não existe nenhum médico e nenhum medicamento fitoterápico. Então, isso nos mostra claramente que o sistema não quer que funcione. E outro grande problema: não existe nenhum profissional da saúde que sai formado para atuar na fitoterapia. Não tem. Então o que eu venho fazendo? Desde que eu me formei, sabendo desse grande benefício, porque eu fui curada aos meus 11 anos
de uma bronquite asmática. E hoje eu trouxe aqui a minha mãe, que é a minha grande, ensinadora, meu filho. E eu já tinha ido em vários médicos e nada resolvia. E eu lembro de uma crise que me deu aos meus 11 anos de idade. Eu estava numa fazenda em Juína, que era a 60 quilômetros da cidade, mas demorava 24 horas para chegar. E naquele desespero, a minha mãe saiu para o quintal e pegou folha de laranja, folha de limão, o mel e o óleo de copaíba. Eu lembro que eu não tomei nem 50 ml. E aí, depois que eu me formei, eu não via o que eu poderia fazer de melhora para a população, além de entregar caixinha na farmácia. E aí foi aonde eu comecei a buscar as alternativas e seguir o caminho da fitoterapia. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, depois de estudar muito, porque eu pensava assim, se não existe na formação do sistema oficial, é porque não é bom, não tem evidências, Depois que eu estudei muito, eu já tinha terminado o meu doutorado, pós-doutorado, eu ainda fui fazer biologia e química. Eu tive um grande insight de Deus, que eu teria que me dedicar a esse trabalho, tanto no consultório, quanto na formação de profissionais. E assim eu venho fazendo. Vários pacientes sendo curados de doenças que a medicina convencional já deu por encerrada. Então, olha aqui, esse artigo é de setembro de 2024. Propriedades senolíticas, ou seja, as células que matam as células envelhecidas, que danifica o tecido, e também xenomórficas, que são substâncias que têm capacidade de reverter o envelhecimento celular sem causar morte das células. Provocado por quem? Pelas plantas medicinais. Mais de 70 artigos comprovam que os bioativos das plantas, que não são poucos, são 33 mil moléculas já estudadas, dentre 13 mil plantas medicinais. Então, nós precisamos acreditar, não é? Colocar em prática. Então, eu quero trazer aqui uma informação muito importante. Soluções naturais para o bem-estar. Você sabia que muitas plantas que vemos no nosso dia a dia têm propriedades incríveis? Imagine como seria ter um estilo de vida onde você se sente mais disposto, mais calmo, com saúde, tudo com o apoio da natureza. Então, esses benefícios nós podemos ter com as plantas medicinais. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer e vamos morrer, inclusive. Mas nós precisamos envelhecer com saúde, com dignidade. E tudo isso nós temos nas plantas medicinais. Porém, as plantas, elas não são utilizadas da maneira certa. Nós temos uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que fala 70% da população acredita e usa a planta medicinal. E nas minhas pesquisas aqui em Mato Grosso, eu cheguei a encontrar 95%. Só que esse número não condiz com a prevalência das doenças, que só
aumenta. Sabe por quê? Porque a população não sabe qual planta utilizar corretamente, não sabe a concentração, o tempo de uso, certo? E aí, como ela não encontra o profissional, porque não tem, nós somos da área da saúde 1% da população brasileira. Vocês sabiam disso? Vocês acham que 1% vai dar conta de atender a demanda? E ainda, desse 1%, menos de 0,1% tem alguma relação e sabe falar alguma coisa de plantas medicinais. Então, das várias plantas medicinais com ação antibacteriana, ansiolítica, anti-inflamatória, antioxidante, diurética, anticancerígena, nós precisamos saber, porque cada doente é único. E eu trouxe, inclusive, 10 plantas que são utilizadas no cotidiano. Porém, é importante nós sabermos se é a planta que você precisa. Olha só, eu trouxe aqui algumas doenças que acometem mais as pessoas da terceira idade. Hipertensão, olha aqui, ó, 60% a 70%. E se fosse utilizado plantas, essa pessoa não precisaria de usar o medicamento sintético. Diabetes, controle pode ser feito sim com a fitoterapia. Osteoporose, vocês sabiam que o chá, 90% das plantas tem ação antioxidante, ou seja, é responsável por eliminar as células que envelhecem, que são os radicais livres, e eles têm ação osteoprotetora. Artrite, 50%. Olha aqui, ó, doença de Alzheimer e outras, né, neurodegenerativa. Vocês sabiam que tem plantas que fazem nascer neurônio, que protege o neurônio, que é a principal causa do Alzheimer, Parkinson e das doenças neurodegenerativas, depressão, doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias. Eu estou tratando um paciente com câncer de intestino há 4 anos. E é muito cristão, e 3 meses utilizando o tratamento com a fitoterapia personalizada para ele, houve uma regressão drástica do tumor. A esposa dele me mandou um depoimento, eu coloquei nas minhas redes sociais. Mas a gente tem que ter cuidado até para falar e para divulgar, porque o Instagram derruba o nosso perfil. É perigoso. Então, eu quero trazer aqui rapidamente a definição de fitoterapia, plantas medicinais, droga vegetal, fitoterápicos e fitoterapia integrativa, que é um termo mais recente. Plantas medicinais são todas as espécies vegetais que têm alguma ação benéfica em algum dos sistemas do corpo, ou seja, que traz a melhora para a saúde. Droga vegetal é a planta medicinal seca, que é o que a gente encontra no supermercado, em ervanarias, que é o processo dela sem água. Qual que é a diferença, doutora Isa? A droga vegetal, ela não tem a água e ela conserva mais tempo. Fitoterápicos é o produto originado da planta, que é
que a gente tem disponível nas drogarias, ou podemos prescrever manipulado. Por exemplo, nós temos aí a espinheira santa, ginkgo biloba, a passiflora, a unha de gato, tem a açafrão, né, que já tem também na drogaria. Qual que é a diferença então da fitoterapia para a fitoterapia integrativa? É justamente eu utilizar a planta medicinal, o fitoterápico ou óleo essencial personalizado para mim. Eu sempre divulgo, né, matérias nas minhas redes sociais, e aí é difícil educar a população. E aí esses tempos eu falei, olha, a espinheira santa é melhor que o omeprazol, mas eu não gosto de indicar a planta, porque eu não trato a doença, eu trato o doente. E aí uma senhora falou lá, doutora Isa, eu comprei para o meu marido, mas não resolveu. Então isso prova o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque a gastrite, ela tem 4 causas. Uma delas é a ansiedade, a outra anti-inflamatórios, a outra o estresse, álcool, e a própria substância biológica também provoca a gastrite. Então eu preciso entender qual a causa da gastrite daquela pessoa, para que eu possa fazer a prescrição personalizada para ela, certo? Então, quando eu vou atender o paciente, e foi esse o grande dilema quando eu fui implantar o consultório em 2015, eu, com todo o meu conhecimento, eu pensei, como que eu vou atender um paciente e prescrever só planta medicinal, se 70% da população utiliza e busca as informações no Google, não é? Como que eu vou me diferenciar do Google? E aí foi aonde eu desenvolvi todo esse método de trabalho, que o Google e nenhuma inteligência artificial vai substituir o profissional. E por isso eu venho formando vários profissionais. Se tiver algum profissional da saúde aqui, levanta a mão, quem é da área da saúde? Tem alguém? Nós precisamos de vocês atuando na fitoterapia, seja em qual for a sua área. E aí foi aonde eu desenvolvi o método, aonde eu atendo o paciente e eu vou utilizar a anamnese epigenética. Eu preciso conhecer a história de vida desse paciente, que tem a ver com toda a alteração metabólica, é ligado aos fatores externos também. A criação, a vivência da intimidade com Deus, a atividade física, é um conjunto de fatores e que muitos não sabem. Eu atendi um paciente, contar esse relato aqui, que é alguns relatos que é importante. Ele tinha insônia, 76 anos, e nada resolvia. E aí ele veio para a consulta e eu descobri a causa da insônia dele. Sabe qual foi? Aos 3 anos de idade, ele começou a dormir com mais 3 irmãos em uma única cama. E foi muitos anos, acho que uns 2, 3 anos dormindo junto. Muito pobre, muita pobreza. Vocês conseguem entender como que a memória celular é como se você estivesse aprendendo a andar errado, certo? Então, quando eu converso com o paciente, eu explico para ele, é como se ele tivesse um delete na célula, e aí ele foi curado. Então, são vários fatores que a gente trabalha, que é científico, não é milagre.
não é achismo e nem magia. Então, é somente conhecendo o doente, a doença, que eu vou saber a melhor planta. E isso faz a diferença impressionante. Graças aos nossos bioativos presentes nas plantas. Então, como que eu posso incluir, a partir de hoje, as plantas medicinais na minha rotina? Vocês podem, não fiquem com medo. Utilizar a alimentação saudável. A planta na forma de chá, na salada, no suco. Gente, fruta é planta medicinal. Legumes, verduras também. E aí, eu tenho um programa que eu chamo Farmácia de Deus na sua cozinha. A maioria das pessoas vai no supermercado e compra só o alimento para matar a fome e não para sustentar. Quando você for no supermercado, lembre da doutora Isa e pegue chuchu, cenoura, abobrinha, quiabo. Sabia que o quiabo tem uma variedade enorme de benefícios? Além de emagrecer, melhorar o intestino. Então, o caldo que eu vou dar a receita para vocês. E o importante é você enriquecer o seu alimento com as plantas medicinais. Ora pronobis, moringa, couve, salsinha, cebolinha, coentro. E pode até ser feito chá, sabia? Chá de cebolinha, chá de salsinha, o chuchu, bater no seu suco, né? O suco detox. A maioria das pessoas só faz o quê? Couve, hortelã e o limão. Não, detox é quando você tem ali os vários bioativos poderosos. E aí, tem a tintura, a cápsula, que daí é um produto mais elaborado que só pode ser utilizado com a prescrição e a orientação, tá? Então, a fitoterapia integrativa é uma ferramenta poderosa da longevidade. Por quê? Porque ela disponibiliza os bioativos para o meu receptor que está precisando, inflamado, né? Que está ali com a sua lesão. Isso vai fazer toda a diferença. E aqui eu trouxe 10 plantas. Eu não vou ler o benefício de cada uma não, mas vocês podem estar utilizando algumas, tá? Nós temos aqui, o açafrão. O açafrão, doutora Isa, eu uso ele na minha comida todo dia. Pode usar, mas ele não vai ter ação medicinal, porque o nosso organismo ele precisa de uma quantidade de miligramas para fazer o efeito. Mas é melhor do que nada, né? O alho é a mesma coisa. E eu quero dar aqui uma dica do alho. Use 3 dias no mês um dente de alho picadinho, engula como se você estivesse engolindo um comprimido, tá? Com água, só o alho e a água, sem mastigar. Mas pelo amor de Deus, corta pequenininho, senão vocês vão engasgar. Utilizando 3 dias no mês, vocês vão ter aí um benefício da imunidade, tá? Às vezes a gente lembra só quando começa a escorrer o nariz, mas é um anti-histamínico poderoso, tá? A camomila, o alecrim é excelente para a memória. Inclusive só de cheirar o alecrim, você já vai ter uma melhora. Mas aí a gente tem como prescrever em forma de tintura, vinho medicado de alecrim, tá? Eu ensino a fazer.
A erva baleeira para dores articulares, que pode ser utilizada externamente na tintura, no álcool ou em cápsula também. A espinheira santa, que pode ser utilizada em cápsula, em chá. O ginkgo biloba, que é um fitoterápico aí dos mais prescritos no mundo, mas muita gente utiliza de forma desordenada. O ginseng, o hortelã, passiflora e o chá verde. Então são plantas aí importantes e que têm uma ação anti-envelhecimento. Então, nós como famílias somos responsáveis uns pelos outros. Ao cuidarmos da nossa própria saúde, inspiramos nossos filhos, pais, esposo a fazer o mesmo. A família é o lugar onde a preservação e o cuidado devem fazer parte da rotina. Quando cuidamos primeiro de nós, é um gesto de amor pela nossa família. Tenho atendido muitos pacientes e que deixa a sua saúde sempre por último. E até mesmo na questão dos problemas. É só o outro que tem problema, é o outro que tem que mudar, né? E aí quando a gente atende, a gente faz a pessoa se voltar mais a si. Nós não podemos viver do passado e nem do futuro. Nós precisamos viver o hoje, o aqui, o agora. Esse momento agora não vai mais voltar. Então, que ele possa servir aí de uma reflexão para você cuidar melhor da sua saúde, da sua família, buscando o equilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual. A missa de domingo não pode faltar. Mas se você puder fazer mais de uma missa por semana, melhor ainda. A saúde integral é uma jornada. Às vezes precisamos de uma orientação profissional para escolher as melhores estratégias e soluções naturais para nós e nossa família. O caminho é sempre mais claro quando temos alguém para nos guiar. Isaías 58 diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará em teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Então assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, quem não pegou aí do presente depois, né, agora vai ser a missa, pode entrar no Instagram, vai estar aí até amanhã, para vocês preencherem um formulário, e lá mesmo você já vai ter o e-book com as receitas, tá? Para vocês já começarem a exercitar. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a doutora Isa por este momento, por estar conosco, ter aceito o convite, né, através do Padre Deusdedit, e gratidão por tudo. Pode ter certeza que virá mais convites ainda. Você vai estar sempre presente na pastoral familiar, tá bom? Podem me mandar pergunta lá no direct do Instagram, que eu tenho o maior prazer em responder, tá? Ansiedade.doutora Isa Fito. Ansiedade.doutora Isa Fito, tá? E aí lá eu passo meu telefone e tudo mais. Muito obrigada.